Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador para mais um programa Refletindo com Jesus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Em cada dia é apresentado um tema diferente, sempre refletindo nos ensinamentos do Mestre. E hoje nós vamos seguir nosso livro que a gente está estudando, né? Fonte Viva. Nós vamos hoje trazer a lição 10, cujo título é Certamente. Mas antes mesmo da gente iniciar, nós gostaríamos de fazer a prece, né? Porque como é um programa espírita, a gente sempre começa com uma prece para iniciar qualquer coisa que a gente vá fazer. E agradeço a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que irão nos assistir posteriormente, e vamos, então, à nossa prece para dar início ao nosso estudo de hoje, junto com Emmanuel, né? Que nos traz essas belas lições do livro Fonte Viva. Então, vamos pedir ao Mestre Jesus, aos queridos amigos espirituais, que estejam conosco na tarde de hoje, para que possam nos ajudar a abrir a nossa mente, para que a gente possa decidir, para que a gente possa falar claramente, passar para todos aqueles que estão nos assistindo esse estudo e que estejamos harmonizados e tranquilos até o final. E aqueles que estiverem nos assistindo também, que possam recolher o melhor dos ensinamentos, né? Porque os ensinamentos do Mestre Jesus são maravilhosos para todos nós. E assim aprendemos, ouvimos, aprendemos e colocaremos em prática na nossa caminhada. Assim seja, graças a Deus. Então, hoje, como eu havia falado, nós vamos, então, falar da lição 10 do livro Fonte Viva, aqueles que estiverem conosco, nos acompanhando, Fonte Viva 10, tá bom? Deixa eu ver quem está aqui. Albertina! Boa tarde, Albertina. Muito bem-vinda, minha querida. Só bênção mesmo que eu posso te desejar, né? Você está sempre acompanhando o programa, dando aquela força para que a gente possa seguir, né? Continuar os ensinamentos, né? Continuar trazendo aqui a palavra, continuar trazendo as explicações da doutrina através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Muito grata pela sua presença, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma leitura dele total e depois a gente vai destrinchando cada pedaço, né? Então, hoje, nós vamos lá.
Começa com aquela frasezinha que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Certamente cedo venho. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços na posição em que se encontra se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescências para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E, comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene: certamente cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Então, nós hoje vamos destrinchar essa bela lição que nos traz Emmanuel aqui no livro Fonte Viva. Vamos lá? Então, logo assim, no primeiro parágrafo que a gente leu, né, logo na primeira etapa, quando ele fala assim: quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Então, o que acontece? Enquanto estamos na juventude, nós olhamos a vida em relação ao tempo como crianças, porque a gente não se dá conta. A gente acha que a gente vai ter todo o tempo do mundo, que está muito longe a velhice e a morte. E queremos, muitas vezes, gastar todo o tempo em aventuras, em brincadeiras, sem a noção do valor do tempo. Da importância do tempo para o nosso crescimento, a gente também não dá essa importância, né? Não sabe dessa importância para o nosso crescimento, o quanto nós temos que ser rápidos, o quanto nós temos que aproveitar o tempo, porque ele passa rápido. A juventude vai embora assim. Quem de nós não queria estar nos seus 15 anos? Né? Então, Emmanuel nos diz aqui que nós somos na juventude como crianças, ficamos presos às ilusões. E é exatamente isso que acontece. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem no turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Então, a maioria de nós nos perdemos em alegrias, em aventuras, nos perdemos no sentido de focarmos todo o nosso tempo, toda a nossa energia, buscando a diversão. Né? Não que a gente não possa fazer isso, mas esse não é o objetivo da vida. Ainda não temos condições de perceber o quanto é valioso e precioso o tempo. Podemos dizer que a ilusão da matéria ainda muito presente em nós. Né? Então, a questão não é o passeio,
Não são as viagens, as festas. A questão é o equilíbrio que falta em cada um de nós para compreender que essa caminhada aqui que nós estamos e nós estamos vivendo aqui na Terra não viemos para o parque de diversões. Somos espíritos e viemos para este planeta para progredir e não, como eu falei anteriormente, e não só para o divertimento. Não pensarmos no divertimento, nas diversões, como primordial em nossas vidas. Faz parte, sim, mas não é o primordial. Chico Xavier, ele comentava que a maioria dos espíritos que ele encontrava, quando ele se desdobrava, né, no mundo espiritual, dizia que a maioria dos espíritos que ele encontrava lá se arrependiam por não ter aproveitado o tempo que permaneceram na Terra, não ter aproveitado de uma forma melhor, né? Geralmente, contudo, Emmanuel segue a leitura. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. É que a gente está sempre achando que o tempo é curto, a semana já passou, e o mês já passou, e o ano já passou, e é isso que a gente fala, não é isso? Então, enquanto não chega esse despertar, esse nosso despertar, que vem com a maturidade, muitas vezes, até com a necessidade, quando acontece algo e que a pessoa precisa trabalhar para se sustentar, se manter, né? A gente acorda, às vezes, para perceber, né, que a ficha cai, podemos dizer assim, a ficha caiu, porque o tempo passa e a gente não percebe as coisas. É comum encontrarmos estes jovens descobrindo, assim, neste momento, um outro lado que ainda não se deram conta, que é esse lado que a gente hoje já conhece. Mas, quando nós éramos jovens, a gente não conhecia. Uma observação, né? Estamos falando de jovens, a gente está o tempo todo falando de jovens, mas tem muitos adultos também que ainda não despertaram. Às vezes passam uma vida inteira perdendo tempo e oportunidades, porque na juventude falam que não dá tempo. Depois vem a maturidade e diz que já está velho para certas coisas. E assim vai passando o tempo, né? E Emmanuel continua: compreende que os mesmos serviços na posição em que se encontra se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Aqui, Emmanuel pontua as coisas que se repetem na natureza e também se repetem nas nossas vidas. Por exemplo, nós estamos agora, vamos entrar no verão. Daqui a um ano se repete novamente o verão. As estações se repetem. Então, na nossa vida, as coisas também se repetem, né? O Natal vem, depois o próximo ano é novamente Natal, e por aí vai. Mas nós temos oportunidades de, em cada estação dessa, replanejar, fazer diferente. São oportunidades que, quando ainda estamos encarnados, nós podemos aproveitar. E aí ele continua no texto: agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. Quando chega a compreensão do valor do tempo, meus irmãos, vemos pessoas na correria dizendo: poxa, acabou a semana, acabou o mês, eu não fiz nada disso, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. A impressão é que o tempo corre rápido e necessitamos de mais horas para dar conta de tudo. E ouvimos muito: o tempo voa, né? O tempo voa, sim, o tempo voa, mas quem tem o controle do tempo nas nossas vidas somos nós mesmos. Nós podemos nos organizarmos para isso. O que estamos fazendo com o nosso tempo, meus irmãos? Algo produtivo que vai colaborar com o nosso progresso? Ou estamos deixando haver navios?
Kardec nos traz, no livro Obras Póstumas, uma fala que nos alerta sobre a vida futura, como meio de conquistar a felicidade e a paz de espírito. Porque quando a gente acredita que temos uma vida futura, e compreendemos que a gente não pode perder tempo, porque nos favorecerá quando chegarmos lá na vida futura que nós fizermos aqui, né, a gente vai pensar de uma outra maneira. E Emmanuel segue dizendo, e comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Aqui Emmanuel está nos falando sobre a trajetória, juventude, maturidade, e agora o termo da romagem, isto é, a passagem do tempo, né? Romagem é a passagem do tempo. Perdemos muito tempo, ele quer dizer, sem produtividade. Então, passamos para a juventude, infância, juventude, maturidade, às vezes idade adulta, e quando a gente vai perceber, o tempo passou e pouca coisa nós fizemos, né? E ele falando, não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. Atenção à nossa autoiluminação. Não gastemos o tempo de uma forma inútil. Precisamos investir muito mais para o nosso progresso espiritual. E aí ele segue falando, no penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor, fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene. Certamente, cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Então, ele quer dizer aí que prepara-te enquanto há tempo. Então, vamos mudar para nós? Preparemo-nos enquanto há tempo, pois no momento da chamada para a partida, para a pátria espiritual, não haverá mais tempo para fazer tudo o que nós não fizemos. Vamos viver cada momento aqui na Terra como se fosse o último. Vamos viver cada dia como se fosse o último, que talvez nos incentive a fazermos muito mais do que fazemos agora. Então, essa passagem aqui de Emmanuel, né, é uma reflexão que ele fala sobre o tempo e a utilização desse tempo em nossas vidas. No livro Jesus no Lar, Jesus diz que o tempo é o talismã divino. Nesse caso, imaginemos qual a importância do tempo. Tem um texto na Revista Espírita de 1860 que nos fala sobre o tempo perdido. Aí eu achei interessante, eu trouxe aqui para nós, para a gente poder analisar. Então, eu falo o seguinte, se por um instante pudesses refletir sobre a perda de tempo, mas refletir muito seriamente e calcular o imenso erro que cometeis, verias quanto a esta hora, este minuto escoado inutilmente, que não podeis recuperar. Poderia ser necessário ao vosso bem futuro. Esse minuto que a gente desperdiça, que ele quer dizer, né? Nem todos os poderes da terra vô-lo poderiam devolver. E se usaste mal, um dia sereis obrigado a repará-lo, pela expiação e talvez de maneira terrível. O que não darias, então, para recuperar o tempo perdido? O que a gente não daria para recuperar esse tempo perdido, né? E aí ele segue falando. Assim, pensai bem nisto, em benefício de vosso interesse futuro e mesmo presente, porque muitas vezes os pesares nos atingem mesmo na terra. Quando Deus vos pedir contas da existência que vos concedeu, da missão que tinhas de cumprir, que havereis de responder? Sereis como enviado de um soberano que de longe, né, longe de cumprir as ordens do seu senhor, passava o tempo a divertir-se, não se ocupando absolutamente do negócio para o qual foi credenciado. Em que responsabilidade não incorreria à sua volta?
Sois aqui os enviados de Deus e tereis que prestar conta do vosso tempo, passado com nossos irmãos aqui na Terra. Eu vos recomendo pensar bem nessa parte que Kardec comenta aqui. E a gente também tem que pensar na lei do progresso, né? O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem. Então, a gente tem que pensar em progredir, né? Então, quando a gente lembrar que nessa caminhada a gente precisa progredir e se melhorar, e é isso que a gente tem que pensar, né? Então, Leon Denis também, no livro O Progresso, ele nos traz algumas falas sobre isso, a importância, né? O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, né? Nos domínios do pensamento e da consciência. E aí a gente tem um textinho que fala sobre a falta de tempo, né? Quando a gente não tem esse tempo e a gente vive falando, né, que o tempo não dá para isso, para aquilo, né? E aí eu trouxe esse texto também para a gente pensar. Mesmo sabendo que os dias e as horas são feitos dos mesmos segundos desde sempre, você já teve a sensação que os dias parecem mais curtos? Quantos de nós falamos assim, nossa, eu acho que o dia tinha que ter 24 horas para dar tudo que eu tenho que fazer, né? Já escutou de alguém a reclamação de que falta tempo e de que não se consegue fazer tudo o que é necessário? Sempre a sensação de que os natais estão mais próximos, que os aniversários se repetem mais rapidamente e que tudo passa muito rápido, né? A gente sempre escuta falar as mesmas coisas. Ocupamos de tal forma o tempo que o tornamos escasso, sempre a nos faltar, sempre necessitamos de mais. Há aqueles que afirmam que precisariam de um dia com 25 horas. E se isso acontecesse, a próxima sensação seria que não é suficiente as 25 horas. Aí ia pedir 26, 27, né? E mais uma hora solicitariam para fazer todas as coisas que se propuseram no dia. A gente está sempre querendo mais tempo, né? Como essa vontade de que o dia se estenda, que ganhe mais horas, que se adapte às nossas necessidades, é utópica, é fantasiosa, ficamos com uma certeza: teremos sempre o mesmo tempo e as mesmas horas do dia. Nós que temos que nos organizar para poder fazer as coisas. E dá para fazer. Há pouco tempo, eu fiz um curso de organização do tempo através de uma empresa que nós encontramos na internet, uma empresa muito boa. E aprendi muita coisa. Ainda às vezes continuo falando que o tempo não dá para fazer tudo, mas eu tento me organizar desde a hora que eu acordo até a hora de dormir, tudo organizado para poder caber tudo naquele dia. E aí o texto continua, né? Se não conseguimos fazer tudo o que gostaríamos ao longo do dia, do mês, é porque possivelmente nos tenhamos proposto a fazer coisas em demasia no tempo de que dispomos. Muitas vezes a gente aceita tudo, não, eu posso, eu vou fazer, deixa que eu faço, e a gente não sabe falar não, e acaba o tempo passando e a gente acha que ficou com muitas tarefas. Então, se não fizemos tudo o que pensávamos, fizemos aquilo que escolhemos fazer, aquilo que priorizamos. E a mágica do tempo é exatamente esta: prioridade. Tudo que não conseguimos fazer é justamente porque não priorizamos, porque atribuímos menos importância, valor ou necessidade. O tempo, ele é feito de prioridades. E se nos sentimos insatisfeitos com a forma com que temos empregado o nosso tempo, é a hora de rever as nossas prioridades. Na Terra, nossa vida tem um tempo para começar e um tempo para acabar. Ela é finita. Nossa alma, ela é imortal.
e continuará a viver após a morte do corpo físico, mas o tempo que temos nesta existência, ele é finito. Isso é que a gente tem que pensar bem, pensar bastante. Assim, vale a pena refletir em como e em que o nosso tempo está sendo empregado. Lembrando o ensino de Jesus, de que onde estiver nosso tesouro, aí estará nosso coração. Nós podemos entender essas frases para que a gente priorizemos o tempo, baseando-nos nas coisas e nos valores que trazemos na alma. Assim, vale a pena pensar em nossas escolhas, para bem usar o tempo, né? Para que a gente não perca tempo em coisas que não têm importância. O entendimento de que estamos na Terra para experienciar e aprender as coisas e as leis de Deus. Se é importante empregar o tempo no trabalho digno, no amealhar o dinheiro para o conforto que o mundo proporcionar, também devemos empregá-lo para as coisas que não se contabilizam nos valores da terra, que são esses tesouros que a gente estava falando aqui na frase de Jesus. Né? Então, o que a gente pode fazer? Nós não devemos deixar de investir nas coisas da alma e do coração. Guardemos as horas preciosas da semana para uma leitura sadia, para o convívio com a família, para uma atividade de voluntariado, para auxiliar o próximo. Priorizemos um tempo para olhar nos olhos do nosso filho, do nosso companheiro, da nossa mãe, e ler o que lhe passa na alma, para namorar quem amamos. Seja esse amor de alguns meses, de algumas décadas, ou para visitar alguém que esteja em dificuldade também. Somente poderemos dizer que não dispomos de tempo para todas essas atividades se elas não forem eleitas como nossas prioridades. A gente tem que ter aquela vontade de dizer, não, eu vou fazer isso. Pensemos nisto, ao concluir o tempo de mais essa existência terrena, inevitavelmente, cada um de nós responderá em como e em que utilizou o precioso tempo enquanto presente aqui na Terra. Né? Então, essa é a mensagem de hoje que eu gostaria de deixar para vocês. Espero ter sido clara nas colocações de Emmanuel e espero que tenhamos compreendido e aprendido, pelo menos, vamos tentar usar melhor o nosso tempo aqui na Terra, né? Quero agradecer a Albertina, agradecer a Célia também, que esteve conosco, né? Uma excelente noite de reflexão para todos nós, que possamos manter na nossa alma essas palavras, esse texto, e seguirmos a nossa caminhada. Né? Uma noite de paz, harmonia, serenidade, que possamos estar juntos próximas vezes, que tenhamos essa oportunidade, né, meus irmãos? É muito bom estar aqui com todos, refletindo e estando junto aqui na nossa caminhada. Um grande beijo no coração de cada um, muita paz. Gratidão a você, Célia querida. Grande beijo. Então, nós finalizamos aqui nosso estudo da noite de hoje. Muita paz para todos. Boa noite. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.